Olá, pessoal. Aqui é o professor Vinícius de Filosofia. Nesse vídeo, faremos uma revisão de conteúdo para avaliação bimestral. Pois então, a filosofia, ela é o pensamento que se torna experiência, voltado para os estudos de várias formas do conhecimento, como a percepção, a imaginação, a memória, a linguagem, a inteligência, a experiência e a reflexão. Ela procura descrever e refletir sobre as formas e os conteúdos desses modos de conhecimento e as atividades e comportamentos, seja elas exteriores ou exteriores, com relação ao ser humano, consigo mesmo e com os outros. E ela faz isso através das que chamamos de atitudes filosóficas, que é o questionamento da realidade e o significado, e possui algumas características que são as mesmas, independente do conteúdo que ela investiga. E essas características são basicamente três perguntas básicas da filosofia. A primeira é: o que é? Com essa pergunta, a filosofia ela deseja saber qual é a realidade, qual é a significação de algo, não importa qual seja. Com a atitude filosófica, pergunta como é, ela deseja saber qual é a estrutura ou o sistema das relações que constitui a realidade de algo. E com a terceira atitude filosófica, perguntando por que é, ela está querendo saber por que algo existe, qual é a origem ou a causa de uma coisa, de uma ideia, de um valor, de um comportamento. Essas três perguntas, como atitudes filosóficas, nos leva ao âmago do pensamento. Além disso, o pensamento filosófico, com as atitudes filosóficas, ela é uma relação de pensamento crítico e argumentação. O pensamento crítico é entendido como a nossa capacidade de realizar julgamentos e emitir opiniões sobre algo. Tem como base uma consciência clara e plural do mundo e das coisas. Já os argumentos são formados geralmente por uma ou mais sentenças estruturadas com o propósito de apoiar, justificar ou provar a verdade de outras sentenças. Assim, podemos dizer que o argumento é a parte visível do pensamento crítico, isto é, a parte que foi explicitada, explicada, na procura de sustentar a sua conclusão. Esse aqui é o principal objeto do estudo da lógica, desde o seu surgimento. E assim estabelecemos, entre tantos outros, dois tipos de pensamento, ou melhor, conhecimento filosóficos opostos: racionalismo e empirismo. Racionalismo é uma teoria filosófica que atribui exclusivamente e confia a razão humana como instrumento de conhecer e pensar a verdade. Para o racionalismo, os princípios lógicos fundamentais seriam inatos, isto é, já estariam na mente do ser humano desde o nascimento. Daí a razão de ser concebida como a fonte básica do conhecimento. Já o empirismo se destaca defendendo a tese de que todas as nossas ideias, os nossos pensamentos, são provenientes da experiência e, em última instância, de nossas percepções sensoriais, a visão, a audição, o tato, o paladar, o olfato. Portanto, para os defensores do empirismo, não existem ideias inatas. Como já dissemos, a lógica ela surge a partir da união do pensamento crítico e da fundamentação do argumento. Então,
temos aqui a lógica proposicional, que é nada mais é do que toda oração que declara algo, podendo ser valorado como verdadeira ou falsa, sem casos em que ela se encaixa nas duas opções. Dessa maneira, é uma frase que deverá ter um sujeito e um predicado. Exemplo: todo homem é mortal. Todo é um termo quantificador. Homem é sujeito, é verbo, mortal, predicado. Ela também estabelece as relações que existem entre as profissões, conectadas por meios de conectivos, entre eles e, ou, se e então. Entre outros. E aí também temos que considerar que numa preposição temos aquilo que é condição e aquilo que é consequência. Geralmente, para identificar numa proposição o que é uma condição, ela está sempre voltada pelo ser, e consequência sempre está no então. O ser está no sujeito e o então está no predicado. Mas é importante também considerar que a lógica proposicional e a sua aplicação dos argumentos, defendendo os cognitivos lógicos para unir várias proposições. Por exemplo, considere o seguinte argumento, ou melhor, silogismo, que é a junção de duas premissas e uma conclusão. Se está chovendo, a rua está molhada. Premissa 2: está chovendo. Então, nós vamos concluir que logo a rua está molhada. Nós temos também um outro exemplo: todo homem é mortal, na premissa. Na premissa 2, Sócrates é homem. Logo, como conclusão, Sócrates é mortal. Repara o seguinte: a palavra homem, que é comum às duas premissas, ela não aparece na conclusão. Então, para que seja uma conclusão, a palavra repetida e ser verdadeira nunca estará na conclusão. E repara que o sujeito da premissa 2 aparece e o predicado da premissa 1 está na conclusão. E assim, a lógica profissional estabelece alguns princípios lógicos. Por exemplo, o princípio lógico da identidade significa que todo objeto é idêntico a si mesmo. Exemplo: brasileiro só pode ser brasileiro. A outra segunda princípio lógico é princípio de não contradição, que usa as afirmações contraditórias, não podem ser verdadeiras ou falsas ao mesmo tempo. Exemplo: premissa 1: estamos no período diurno, mas eu não posso dizer, como na premissa 2, estamos no período noturno, ou uma coisa ou outra. Terceiro, excluído. É um princípio que diz o seguinte: uma afirmação é falsa ou ela é verdadeira, não tendo uma terceira possibilidade. Ou seja, ou somos iluminados pelo sol, ou não somos. Tudo isso, no campo da lógica e da argumentação, nós temos dois tipos de raciocínio, ou métodos: o dedutivo e o indutivo. O método dedutivo, ele deseja chegar a uma verdade particular ou específica a partir de uma mais geral ou abrangente. Exemplo: premissa 1: os suspeitos do crime estavam na sala entre as 13 e 14 horas. Premissa 2: João não estava na sala entre esses horários. Logo, João não é um suspeito do crime. Já o método indutivo é o oposto. Observando casos particulares, isolados, procuramos neles um padrão ou uma lei geral que os explica e se aplica a todos os casos isolados semelhantes ao que nós observamos. Exemplo: retirei da bolsa uma bola azul. Retirei outra bola azul da bolsa. Portanto, é razoável pensar que todas as bolas das bolsas são azuis.
A nossa avaliação terá uma questão sobre resolução de um caso. Para solucionar um caso, primeiro utilizando o método dedutivo, eu tenho que observar quais são as pistas, coletar as pistas ou evidências, analisar essas pistas ou evidências sobre esse caso, depois formular as supostas hipóteses, comparar essas evidências ou pistas. Quem é que foi o suspeito? Por qual motivo? Qual o crime que foi cometido? Depois concluir. Qual a melhor resposta se encaixa em todas as evidências ou pistas que provavelmente é a correta, ou possível correta. Então, na hora da prova, você tem que analisar o que foi solicitado e além do que está intrínseco ou está subentendido. Conforme dito, para concluir um silogismo, duas premissas e mais uma conclusão, você tem que estar sempre atento. Se a estrutura for válida e as premissas forem verdadeiras, então a conclusão também sempre será verdadeira. Se a estrutura, duas premissas, for inválida ou qualquer uma das premissas for falsa, a conclusão será falsa. Portanto, sempre verifique a validade da estrutura do silogismo e a veracidade das premissas ao tirar as suas conclusões. Pessoal, ficamos por aqui. Um forte abraço e até mais.